noite, irmãos, amigos, familiares, internautas. Continuamos aí com as nossas transmissões dos nossos cultos através da internet, né? Durante o tempo que tiver a quarentena, nós continuaremos com as transmissões e quem sabe nós possamos fazer as transmissões também ao vivo do templo quando voltarmos a reunir com todos. Vamos orar pedindo para que Deus abrevie esse tempo, que chegue logo o tempo da gente poder dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de como servos teus, poder nos dirigir a Ti em oração, Senhor. Poder interceder uns pelos outros, Senhor, pedir para que a Tua graça se manifeste no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada participante deste culto, Senhor. Cada um, onde quer que esteja, Senhor, seja no trabalho, seja no lar, Senhor, onde quer que esteja cada um. Que a Tua graça, que o Teu poder, que o Teu amor se manifeste neste momento, Senhor. Te pedimos que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Você a fazer a leitura da Palavra de Deus, Colossenses capítulo 4, nós vamos ler de 2 a 6, Colossenses 4, de 2 a 6, diz assim a Palavra do Senhor: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da Palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Orar nesse instante, irmãos, vamos elevar a Deus em oração, vamos pedir pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelos nossos dias, para que Deus tenha misericórdia e olhe para nós, abrevie o nosso tempo de sofrimento, de angústia, e que nos ajude a permanecer, ajude a sua igreja, não só a nossa igreja, mas a igreja de Deus sobre a face da terra, dê sustento para o seu povo, sustento material, sustento espiritual. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, para que Deus tenha misericórdia. Orem pela minha mãe, irmã Lucineide, ela não está bem de saúde, precisa das nossas orações. Vamos orar também pelo irmão da irmã Maria da Penha, pela Regina
irmã da Leila. Vamos orar também pelo Rosiron, pela Cidinha, pela irmã Miriam Genu. E hoje a irmã Kelly me pediu por uma adolescente, o nome dela é Laura. Ela fez uma cirurgia de câncer na cabeça, está em recuperação. Vamos orar pela vida dessa adolescente, para que Deus tenha então misericórdia, uma enfermidade muito grave. Vamos clamar a misericórdia de Deus sobre a vida dela e sobre a vida da sua família. Vamos orar também pelos aniversariantes dessa semana, né? O irmão Igor tá fazendo aniversário hoje, vamos orar por ele. Também o meu chefe, ele chama Haroldo, vamos orar por ele, é aniversário dele hoje também. Vamos orar também o irmão Weber, faz aniversário na quarta-feira, o Felipe na quinta. Vamos orar para que Deus tenha então misericórdia e nos abençoe, e abençoe os nossos irmãos também que estão aniversariando. Vamos orar também pela primeira irmã Valdívia, que está com coronavírus, pelo pastor Sócrates e outros irmãos e pastores que também estão enfermos, por todas as pessoas, né, que estão com essa enfermidade, aquelas famílias que já estão enlutadas. Vamos orar também pela irmã Maria de Fátima, sua família, sua filha que estava com Zika, seu genro, e também pela conversão dos familiares da irmã Maria de Fátima, dos familiares do irmão Tim, da irmã Helenita, da irmã Roseli, da irmã Marli, pela Sueli, amiga da irmã Lucineide, pelos esposos das irmãs da igreja, pelos pais das nossas crianças e adolescentes, pelo Fausto, pela sua família. Vamos orar para que Deus esteja então não só abençoando nas dificuldades dessas pessoas, mas também convertendo o coração delas ao Senhor. Vamos orar também pelos nossos irmãos que precisam de emprego, que estão com a sua situação financeira complicada, para que Deus esteja então abençoando a vida de cada um nas suas dificuldades, naquilo que eles precisam. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos porque o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor é fiel. Assim como o Senhor cumpriu as suas promessas na vida de Paulo, o Senhor tem promessas para cumprir nas nossas vidas também. E nós queremos aprender, ó Deus, a viver no meio das nossas tempestades, a suportar os nossos problemas com fé, ó Deus, a suportar os nossos problemas com alegria, porque nós sabemos que o fiel é aquele que nos prometeu e que mesmo que o navio naufrague, nós seremos salvos, porque essa é a sua promessa para nós. Ó Deus, não nos deixe desanimar, ó Deus, não nos deixe nos entristecer, mas nos fortalece, nos ajuda, ó Deus. Tem misericórdia dos nossos corações, guarda os nossos sentimentos, guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus e nos enche de paz. Ó Deus, tira de nós toda ansiedade, tira de nós todo medo, toda angústia, ó Deus, tudo aquilo que nos faz duvidar das tuas promessas, tudo aquilo que enfraquece a nossa fé e nos ajuda a cada dia mais buscar comunhão com o Senhor, ó Deus, buscar a tua palavra, orar, ler a Bíblia e aprender do Senhor. Nesse instante queremos colocar diante do Senhor todos os pedidos que foram feitos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, aqueles que estão enlutados, que a tua graça venha sobre eles. Ó Deus, também te pedimos por aqueles que precisam de trabalho, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor esteja dando sustento a cada um. Te pedimos, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor esteja sustentando materialmente, emocionalmente. Te pedimos também pelos familiares e amigos não crentes, ó Deus. Ó Deus, o Senhor conhece, ó Deus, o quanto teu povo tem clamado pela salvação dessas pessoas. Então tem misericórdia de cada um onde estiver nesse momento. Que a tua palavra chegue a eles e que teu Santo Espírito alcance a vida de cada um. Ó Deus, abençoa os esposos das nossas irmãs, abençoa os pais das nossas crianças e adolescentes, abençoa também, ó Deus, os familiares da irmã Maria de Fátima, da irmã Marli, da irmã Helenita, do irmão Tinho, ó Deus, da irmã Roseli, ó Deus, cada um, que o Senhor tenha misericórdia de cada família, de cada lar, abençoa cada família da igreja, ó Deus, dando sustento para essas famílias, sabedoria para os pais ensinarem os seus filhos. Abençoa também, ó Deus, os profissionais de saúde que estão trabalhando nesse momento, aquelas pessoas também, ó Deus, que estão nas ruas trabalhando, fazendo algum serviço, que o Senhor tenha misericórdia. Nos ajuda, ó Deus, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te engrandecemos e te exaltamos em nome de Jesus.
graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e sua família. Nós estamos mais uma vez diante de vocês para estudarmos a palavra de Deus. Nós hoje vamos verificar no capítulo 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, versículos de 1 a 12. Esse texto é conhecido como a parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Ele começa no capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém. As bem-aventuranças sintetizam a lei de Cristo para a sua igreja, da mesma forma que os 10 mandamentos sintetizam a lei de Moisés para os judeus. É uma escada que o cristão sobe no processo da vida cristã, do crescimento espiritual. Então nós vamos pensar sobre o caráter do cristão, a vida cristã vivida de uma forma ideal diante do nosso Deus. Nós podemos destacar alguns pontos importantes nesse texto, e o primeiro é: o cristão é humilde de espírito, é aquele que tem humildade espiritual. Nós podemos ver isto então no versículo 3, que nos fala: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é a virtude rara que faz cada um considerar os outros superiores a si mesmo. John Wesley os define bem: são os que conhecem a si mesmo, os que estão convencidos de pecado. É o que reconhece que é infeliz e pobre, miserável, cego e nu. Apocalipse 3:17. Então, o pobre ou humilde de espírito não é aquela pessoa que podemos chamar pessoa desvalida das coisas materiais, que então vive sofrendo fome, passando necessidade. Não são esses, são aqueles que, ao se colocar diante de Deus, eles então olham para a grandeza de Deus, para a santidade de Deus e chegam à conclusão que não é nada, não pode nada e que ele precisa
então de se humilhar diante do Senhor. Então é uma verdade do caráter cristão, ser humilde de espírito. Em segundo lugar, o cristão é aquele que chora. Nós sabemos que chorar é um verbo que todo ser humano sabe conjugar. É a primeira coisa que fazemos neste mundo. Quando chegamos ao mundo, temos que chorar. E ao morrer, deixamos também chorando os nossos queridos. Quando é que chorar é condição para ser bem-aventurado? Não é este o choro que Jesus está referindo. Então, podemos dizer que bem-aventurados os que choram seus próprios pecados, a sua condição decadente diante de Deus. Foi o que fez Davi quando se arrependeu pelo seu pecado. Ele chorou então diante de Deus. É bem-aventurado o que chora os pecados também do mundo, das outras pessoas. Esdras chorou o pecado dos judeus. Neemias chorou pelas iniquidades de Israel. Jeremias chorava pelo pecado do seu povo. Jesus chorou por Jerusalém, quando viu que Jerusalém não estava nem um pouco interessado na mensagem, na verdade que Jesus revelava ao povo judeu. Então, precisamos dizer para Deus, orar a Deus, dizer: ó Deus, perdoa as vezes em que olhamos o mundo com nossos olhos enxutos. Os profetas choravam pelo povo, pela condição do mundo de pecado. E nós também devemos chorar pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo, a condição realmente depravada do mundo no qual nós vivemos. Em terceiro lugar, o cristão é manso. O servo do Senhor não permite que seu espírito seja envenenado com o que Malbatã chamou de toxina do rancor. Crentes há que afirmam que, com certa arrogância, que não levam desaforos para casa. Passam longe, então, do modelo que procuramos imitar, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele levou, sim, desaforo para o céu. É curioso que Jesus compara os cristãos a ovelhas. Ora, a ovelha não agride, não persegue, não se vinga. Manso é o que abre mão de seus direitos. Então, a pessoa que realmente imita o Senhor Jesus. Quantas vezes ele foi injuriado, mas não abriu a sua boca. Ele, então, realmente era uma pessoa mansa. Em quarto lugar, o cristão tem fome e sede de justiça. Essa qualidade do caráter do crente não quer dizer que ele fará justiça com as próprias mãos. É apenas outra forma de dizer que ele tem fome de Deus. Tem fome, tem sede de Deus. Ele busca, então, cada dia um crescimento, um desenvolvimento de Deus. Ele tem fome e sede de se relacionar com Deus, de estar andando com Deus. O filho pródigo voltou para casa quando passou fome. Essa é uma qualidade que deve ser permanente no crente, a fome, a sede de Deus, a fome de relacionar-se com Deus, de saciar-se de Deus na sua vida.
Em quinto lugar, o cristão é misericordioso. H. Norman diz que a palavra para misericórdia no Velho Testamento significa a capacidade de entrar na pele de uma outra pessoa, de modo que você pode ver as coisas com os olhos dela e sentir com o sentimento dela. E é identificação genuína com uma outra pessoa. E então o bom samaritano, que nós conhecemos a história, né? Que encontrou aquele homem caído, outros já tinham passado e não atenderam às necessidades daquela pessoa. O samaritano, que não se relacionava com Deus como os judeus, ele passando, ele viu aquele homem e carente, necessitado, então participou do sofrimento daquele homem. Então, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, como diz Lucas 6,36. Então, esta é uma característica que deve estar presente, é uma virtude que deve estar presente na vida do crente, a misericórdia, sofrer o sofrimento dos outros, que significa esta palavra. Em sexto lugar, o cristão tem o seu coração limpo. Neste ponto, é fundamental que se observe a ordem dos fatores. Não somos cristãos porque temos o coração limpo, mas temos o coração limpo porque nos tornamos cristãos. Cristo purificou os nossos corações. Veja o que Jesus disse em Mateus 15, 19. Então, Jesus falando sobre isso, que no relacionamento com Deus, o mais importante não é a beleza de linguagem, a suntuosidade do tempo, a duração das orações, é o coração, então, transformado, mudado por Deus, limpo pelo o sangue de Cristo, então, perdoado, e ele agora vai ter, então, um relacionamento com Deus. Por isso que o versículo 8 nos fala: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O nosso relacionamento com Deus será perfeito se o nosso coração for um coração purificado, limpo. Então, por isso, devemos orar cada dia: Senhor, limpa, purifica o meu coração, para que nós possamos ter um relacionamento perfeito, para que nós possamos sentir a presença de Deus nas nossas vidas, conduzindo então as nossas falas, as nossas ações para a sua glória e para o seu louvor. Em sétimo lugar, o cristão é um pacificador. Então nós lemos aí o versículo 9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus, filhos do Senhor. Então, os pacificadores, eles são reconhecidos, são chamados de filhos de Deus. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, com autoridade, firmada na espada. Jesus, porém, encarna um modelo diferente de Messias, sem exército, sem espada, sem violência, e é reconhecido como o príncipe da paz. Ele era um homem pacificador. Então, o crente precisa seguir esse exemplo de Jesus. James Bryce, ele se na
Se não destruirmos a guerra, ela nos destruirá. O pacificador é assim, vive em paz, espalha a paz, morre em paz. Para isso, ele precisa conhecer o princípio da paz e conviver com ele. Conhecer bem Jesus, a sua vida, como ele viveu, o exemplo que ele nos deu. Em oitavo lugar, o cristão sofre perseguições por causa da justiça. Nem sempre seguir a Cristo livra-nos de problemas. Às vezes os problemas aumentam justamente por causa disto. Jesus nunca enganou os seus seguidores. Ele não omitiu a cruz. Disse para os seus seguidores: tome cada dia a sua cruz e vem e segue-me. E ele também declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã não é uma exceção ou excursão turística. As terras do conforto e da prosperidade. Seguir a Jesus é pisar terreno minado. Então, essa é uma bem-aventurança de Jesus com relação ao nosso sofrimento por causa de Deus, da justiça, ou seja, de servir a Deus, de crer nele, de realmente se relacionar com Jesus. Convém lembrar, porém, que a perseguição não alterou nem o ânimo dos apóstolos, como também não alterou o propósito de Deus para eles. Então, sabemos que estamos vivendo dias conturbados e às vezes politicamente falando também, mas a política não influencia no reino de Deus, porque o reino de Deus não é deste mundo e ele está em nós, seja qual for a condição do mundo onde nós moramos, politicamente ou outros acontecimentos, nós vamos estar sempre em comunhão com Deus, porque realmente o reino de Deus está no nosso coração. E por último, concluindo, o fato de alguém pertencer a uma determinada religião não significa que ele é bom de caráter, mas o cristão tem de exibir o caráter de Cristo. Nós, observando essas coisas, vivendo essas coisas na nossa vida, nós vamos então imitar a Cristo e vamos ter o caráter de Cristo na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Que como filhos de Deus nós temos que imitar o nosso Pai, porque Ele é perfeito. Temos então que ter o caráter de Cristo no nosso viver cristão, no nosso dia a dia, mostrar Cristo com o nosso caráter. Que Deus nos abençoe e nos fortalece cada dia mais, para que possamos viver uma vida cristã que agrada o nosso Deus, aquele que nos resgatou e nos fez então seus filhos pelo seu poder. Amém. Que Deus nos abençoe. Continue conosco, irmãos. Participe das nossas devocionais. Na sexta-feira, dia 1º, nós vamos começar uma campanha de 30 dias de oração pelas famílias. Então, nós estaremos falando disso nas nossas devocionais. Estaremos também passando todos os dias nos grupos da igreja, aí também colocando nas redes sociais o tema de oração do dia, as devocionais por áudio e vídeo. Então, os irmãos, acompanhem essa sequência. Escolha 5 pessoas da sua família, não crentes, por quem você quer orar nesses dias. E coloque o nome dessas pessoas na sua Bíblia e ore a sua família que ainda não são crentes.
e ore todos os dias por essas pessoas. Coloque o nome delas lá na sua Bíblia e ore todos os dias por elas, para que Deus possa então estar abençoando a vida delas e salvando a vida delas. E coloque também seus outros pedidos, seu casamento, seus filhos, sua família de uma maneira geral, na presença do Senhor durante esses 30 dias. Que o Senhor esteja nos abençoando. As nossas transmissões online, irmãos, vão continuar normal. 6 da manhã, 20 da noite, nosso culto quarta-feira, 20 da noite, e domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Domingo que vem nós vamos retomar a atividade, mas só com os adolescentes, dentro daquelas regras do decreto, de tudo que foi então colocado e exigido das igrejas. Mas nós vamos começar com os adolescentes porque eles são o público menos vulnerável nessa situação toda, e nós queremos também experimentar, fazer um teste, ver como isso vai funcionar. À medida que nós tivermos segurança, nós vamos então ampliando o grupo de irmãos que estarão participando conosco, até nós podermos, com a graça do Senhor Jesus, retornarmos às nossas atividades normais. Então, as nossas transmissões continuam normais, continuem participando conosco, e você que é pai, mãe de adolescente, mande para a igreja, domingo, 9h30 da manhã, nós vamos começar um culto para os adolescentes, também vamos gravar coisas para os nossos cultos online. Então, estejam participando conosco, orando por nós, para que Deus esteja então nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.